Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O eterno Deus, o Senhor dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, concedeu a nós a oportunidade de voltarmos mais uma vez, neste momento, para um tempo de meditação aqui em torno da Palavra de Deus. Palavra esta que Deus disse que vela para a cumprir. Passarão céus e terra, mas aquilo que está profetizado permanecerá para sempre. Quero agradecê-lo imensamente pelo compromisso que você tem tido para assistir o programa, anunciar a outras pessoas ou mesmo nos telefonar, nos mandar seu e-mail. Tudo tem sido muito gratificante. Faça isto. Se você deseja maior esclarecimento, estamos a seu inteiro dispor através do nosso e-mail e também do nosso telefone que sempre aparece aí no monitor, no seu vídeo, para que você faça contato conosco e receba também em casa DVDs, literaturas, que enviamos a todos com muito prazer, sem lhe custar absolutamente nada, nem o material, nem o envio do correio. Estamos estudando São Mateus 24, que eu disse, repito, a maior parte do livro do Apocalipse está contido neste sermão compactado que Jesus falou em São Mateus 24. Nós iniciamos esta série de estudos olhando para a saída de Jesus do templo, que muitos apenas leram como um fato que ocorreu no ministério terreno de Jesus Cristo aqui na terra. Porém, esqueceram de ver, e esta é a grande mal, o grande problema do cristianismo, é não conseguir olhar atrás das letras da Bíblia e encontrar o fato profético que aquilo está indicando. Em São Mateus 24, nos 4 primeiros versos, nós vimos Jesus saindo do templo, profetizando a destruição do templo, os discípulos o chamando em particular e lhes fazendo 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Para que você tenha consciência, a Bíblia nos aponta 3 vindas de Cristo. A primeira, ele vem como um cordeiro para morrer como sacrifício pelo pecado da humanidade. A segunda, ele virá reclamar aqueles por quem ele morreu. E a terceira vinda será quando ele vier com aqueles que ele morreu, arrebatou e agora voltará para introduzir na terra o reino milenial. Muitos acreditam que o milênio é nos céus. O milênio é Cristo voltando, Apocalipse 19, para estabelecer na terra 1000 anos de paz. É aquele dia da profecia de Hebreus 4 que Paulo se refere,
quando diz resta um dia de repouso para o povo de Deus. É aquele dia que Deus repousou depois de ter consumado toda a sua obra, depois do sexto dia da criação. É aquele dia que nós almejamos e desejamos, porque o milênio será um dia de completa paz, onde Satanás, autor de toda dúvida, autor de toda desobediência e das consequências da dúvida e da desobediência, que são doenças, problemas, dores, morte, frustrações e toda a sorte de males que abateu sobre a humanidade. Este é o dia em que este indivíduo tão trabalhador, que é Satanás, trabalhou muito contra Deus. Deus vai dar umas boas férias para ele, vai prendê-lo, acorrentá-lo por 1000 anos, impedi-lo de agir e nós então gozaremos descanso por 1000 anos aqui na terra. Então, amigo, nós temos aqui as 3 vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a primeira vinda se cumprisse, é o retrato falado para que a segunda se cumpra. Haverá a mesma coisa, as Escrituras sendo alinhadas. Nós temos no Velho Testamento, para a sua meditação e conhecimento, mais profecias que se referem à segunda vinda de Cristo do que propriamente sobre a sua primeira. Na verdade, o problema é este, é que estas profecias estão em sombras, em tipos, em metáforas. Quem pode discerni-las? Eis aí a falta do conhecimento, eis aí a necessidade não de teólogos, não de seminários e nem mesmo da interpretação ou da participação humana, porque nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas eis aí o erro que sempre aconteceu com a classe religiosa: desconhecer o dia e a escritura que se cumpre para o dia. Por quê? Para reconhecer o dia e a mensagem para o dia, se reconhecerá inicialmente um profeta, porque a Bíblia diz, Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos os profetas. Porque nós estamos vivendo numa época de tanto conhecimento literário da Bíblia e de tanta cegueira espiritual. Primeiro, porque isto está figurado aqui no Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala da cegueira do povo, razão pela qual o templo iria cair. Na verdade, quando olhamos para aqueles pobres judeus gritando que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos, eles estavam sendo cegados para que a oportunidade da salvação viesse a mim e a você, gentio. Este, para mim, é um dos quadros mais tristes da Bíblia. Deus cegar o seu próprio povo, tirar a visão do seu próprio povo para dar para quem não era povo. É o pão tirado da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Você vê que parece ser injusto, mas olha o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus. Destes profetizou Isaías: verão com os olhos, mas não entenderão. Ouvirão com os ouvidos, mas não compreenderão. De quem Isaías falava? Destes que viram, que ouviram, mas não compreenderam. Estou falando daqueles que padeceram este cumprimento das Escrituras. Mas quando você olha, está aqui, razão pela qual Jesus está dizendo que o templo vai cair e que Jerusalém seria sitiada
e pediu até os discípulos para orarem e pedirem para que a fuga não acontecesse nem no inverno nem no sábado. E lamentou pelas grávidas e pelas que amamentaram, porque seriam dias muito difíceis. E, na verdade, Joséfos, um historiador imparcial, registrou esses fatos que aconteceram em Jerusalém. Porém, meu caro amigo telespectador, quando eu digo que São Mateus 24 está dentro do livro do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, você tem a descrição do tempo que nós vivemos, de uma era morna, representada na igreja de Laodiceia, que as pessoas nem sabem o que é isso. Será que é apenas uma cidade que existia lá na Ásia Menor, hein? Em que o povo era morno? Ou, na verdade, Laodiceia é a figura representativa de um período da história da Igreja de Jesus Cristo, que é a última. Você não pode ter mais. Quando termina a Igreja de Laodiceia, terminou. Ouve-se uma voz, subir cá. Então, está dizendo que é o último período quando o arrebatamento aconteceria, o povo seria trasladado. É assim que é a visão da Bíblia. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas nunca ouviram estas coisas na vida. Mas eu quero lembrar a você que esta é minha chance de falar a você a verdade da Bíblia. Cabe a você e a Deus a sua sinceridade e o seu desejo de vida eterna. E a Deus a misericórdia para abrir os seus olhos do entendimento. Então, quando você chega à era de Laodiceia, que quer dizer direito dos povos ou direito da mulher, é por isto, meu amigo, que a mulher nos nossos dias tomou a proporção de liberdade e de condição que o governo e a sociedade lhe propiciou, porque a Bíblia, é a verdade, teria que ser assim. É a era do direito feminino, mas é a era em que os povos reclamariam seus direitos. É o que você vê e ouve nos noticiários. Bloqueio na estrada, manifestação aqui, greve ali, tudo isto é pessoas reivindicando seus direitos. Mas este é o lado da sociedade, mas e o lado da religião? O lado da religião é uma igreja morna, ou seja, morno é o estado intermediário, nem é quente, nem é frio, nem é completamente mundo, nem é completamente Deus, não é completamente santo, não é completamente impuro, não é completamente cristão, não é completamente pagão. É uma mistura, é um estado intermediário. Esta é a condição da igreja. Você pode ver isto nos neopentecostais que pegam as entidades demoníacas do candomblé e trazem para fazer manifestações dentro das suas igrejas e usam o nome dessas entidades que não estão na Bíblia. Então você vê, nem é cristianismo, nem é completamente uma religião afro, é uma mistura. Aí você vai para as tradicionais que não acreditam no sobrenatural, nem são completamente incrédulos e nem são completamente crentes. Quando você vai para os pentecostais, que estão nesta condição morna, nem são fervorosos, não é, em obedecer à Bíblia e nem são completamente mundanos. Estão aí no meio. Olha, saíram das minissaias, voltaram para as minissaias. Saíram do cabelo cortado, voltaram para o cabelo cortado. Saíram do paganismo, voltaram para o paganismo. Então a igreja ficou nesse estado intermediário. Mas quando você chama qualquer destes segmentos religiosos para a veracidade da Bíblia, eles dizem assim, que é isto? Este pastorzinho pé rapado para falar isso aí, nós somos ricos. Nós somos abençoados. Observe para você ver. Olha os nossos cultos, tem gente caindo, rolando no chão, pulando, falando língua estranha, hein? E profetizando e curando enfermos. E quando é que isto foi sinal de aprovação de Deus? Você quer me mostrar nas Escrituras? Deus tem prazer nessas coisas de gente pulando, saltando
e pisando em cima de sua palavra? Será que a igreja tem alguma coisa que se parece com o cristianismo ou está muito mais preocupada em agradar ao mundo do que agradar a Deus? Para um pouquinho. Mas qual é a condição? Então dizem, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Nós temos dons, nós temos curas, nós temos arrepios, nós temos brincadeiras, temos festas, o povo está aí. Muito bem. E qual é a resposta de Deus? O que Deus pensa de tudo isto que você está vendo, que é chamado hoje de religião? Deus olha e diz, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos. Que coisa triste é uma pessoa cega sem saber que é cega, pensando que enxerga. Hein? Vocês são cegos, vocês estão nus e não sabem. É uma coisa de a gente parar para ficar pensando como é que uma pessoa está numa condição dessa. Então, quando você vê uma pessoa que está cega, nua, é miserável e não sabe, é porque está louco. Foi possuído completamente de um estado de loucura que não percebe. Um doido está andando nu e para ele está vestido. Mas não é assim que estão as mulheres? Não é assim que os pastores fazem no púlpito? Hein? Será que eles não vão ter que encarar Deus um dia para responder por este comércio da fé e por estas atitudes do desmando que está nessa causa? Isto é assim. É assim que nós vamos ver, então, as coisas acontecerem. Então, na verdade, os judeus ficaram cegos para que o evangelho viesse a nós. Agora era mistério, porque a Bíblia é assim, história é uma repetição de fatos. O que aconteceu aqui para a queda da igreja tem que acontecer aqui para mostrar a voz de Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia. Esse sistema religioso tem que falir, tem que cair. Então, você vai ver que o que está aqui está escrito lá no Apocalipse. Agora, o que aconteceu foi exatamente isto, é que os judeus ficaram cegos, profetizaram e pediram uma miséria que eles não saberiam que haveria de acontecer com eles, porque só para te dar uma ideia aqui, olha, os anos de cerco de Jerusalém foi assim, Tito sitiou Jerusalém, comeram o trigo, a cevada, os carneiros, a carne dos cavalos, as folhas das árvores, as cascas das árvores, e depois começaram a comer. Hoje vamos matar meu filho, amanhã matamos o seu. Você não sabe o que é que a igreja está plantando. Tem gente falando em céu, em arrebatamento, em trocar de carro, em trocar de emprego, em trocar... Isto vai arder e queimar na grande tribulação. Você não tem ideia do que é que está esperando as pessoas que estão desta condição, seguindo o conselho da liderança. Ai, pisa na palavra por causa do seu pastor e da sua igreja que você vai ver o que vai acontecer no final. A política, como sempre dizem, nós somos laicos, não é? O país é laico, nós lavamos as mãos, estamos de bem com todo mundo, aconteça o que acontecer. Você está pensando que quem está por trás do sistema político do mundo, governando isto nesta injustiça, nesta desonestidade, quem sabe você está pensando que é Deus. E quem sabe você pensa que o diabo tem dó das pessoas. Escuta bem o que estou falando para você. É hora de ouvir um clamor que soou à meia-noite. O noivo está vindo. Então, na verdade, eles estavam cegos para fazer aquele papel, como a igreja está completamente cega hoje para cumprir esta profecia. Por quê? Porque do jeito que eles ficaram cegos e o evangelho veio para os gentios têm que ser cegados na sua religião e se tornarem formais, frios, mundanos e pagãos para que o evangelho seja levado de volta aos judeus. Deus disse, prometeu que iria restaurar. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, quando ele fala da queda de Israel e do soerguimento de Israel, ele diz,
a queda de Israel, que foi os judeus sendo cegados e rejeitando Cristo, foi a bênção para todas as nações, imagine o seu soerguimento. O seu soerguimento quando, na verdade, os judeus aceitarem e receberem o Messias, ele volta para estabelecer o reino na terra. Você não pode pensar em um dia mais glorioso a ponto dos profetas dizer que Cristo é o desejado de todas as nações. É ou não é? Será que ele teria um governo onde poucos teriam muito e muitos teriam nada? Será que haveria um governo de doenças, hein? De falta de habitação, de miséria completa? Não. Espera aí um pouquinho. É muito bom pensar no reino de Deus que será instaurado na terra. Não é utopia, não, senhores. Não é fantasia, não. Este mundo reserva-se como um tesouro para o fogo, será queimado. Deus está advertindo. Este mundo vai explodir. Ele está sendo preparado. As pessoas é porque não conhecem as Escrituras. Eles não podem ver os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Mas o mundo foi preparado, ele é um mundo atômico. Aquele grande pensador que incentivou as pessoas ao comunismo, o Karl Marx, sabe o que ele disse? Ele disse, numa das suas teorias, que tudo que o homem faz, ele é capaz de se desfazer. Furou, porque o homem desenvolveu o átomo e nunca mais foi capaz de fazê-lo voltar ao seu estado original. Aí estão as bombas atômicas. Não se desfazem delas. Você pode deixá-las quietas, mas elas estão todas armazenadas para um futuro catastrófico. E as casas sendo iluminadas. E o mundo procurando petróleo, mais poços de petróleo, e cada dia se torna um mundo com mais energias, e cachoeiras, e hidroelétricas, e a energia eólica, e tudo isso sendo montado aí, ó, e as casas todas iluminadas, e gás, e carros, e o mundo pronto para uma grande explosão. Para quê? Para dar lugar a um novo céu e uma nova terra que afirmo para você, sem dúvida, está a caminho. Muito mais próximo do que a sociedade possa imaginar. E a Bíblia disse, como foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, folgavam, casavam, davam-se em casamento, ninguém estava preocupado com isso. A chuva veio, a chuva caiu, ninguém acreditou em Noé e ninguém acredita na vinda de Cristo, nem o ateu, nem aquele que vai para a igreja carregando a Bíblia. Pergunte às pessoas que estão dentro das igrejas se elas estão preocupadas com a vinda de Cristo. Veja os sermões dos pregadores se eles pregam a vinda de Cristo. Eles só pregam dinheiro, porque são materialistas, porque são comerciantes da fé. Tudo que sabem falar é em dízimo e em vendas. Está aqui uma voz, uma advertência. Está aqui no Evangelho de São Mateus. Então os gentios teriam que ser cegados para dar espaço para que o Evangelho voltasse para os judeus. Deus vai restaurar. A pergunta que os discípulos fizeram foi: Senhor, quando serão estas coisas e qual o sinal da tua vinda? Jesus responde: tenha cautela para ninguém te enganar. Escuta aqui, ninguém é ninguém. Não deixe ninguém te enrolar dizendo futebol não faz mal, novela não faz mal. O exemplo dos atores das telenovelas você nunca deveria seguir, você deveria seguir a Bíblia. Você não deveria seguir o pensamento, nem mesmo da política, você deveria seguir a Bíblia. Você não deveria seguir a tradição e os costumes dessa sociedade que estão podres. Você deveria seguir a Bíblia, mas não é isso que a igreja faz. Temos que ser modernos ou então nós não conquistamos as pessoas para a igreja. Para quê? Conquistar pessoas para a igreja para quê? Para ir para o inferno? Para serem queimadas? Para perder os seus tempos? Para cauterizar as consciências? Para que levar pessoas para a igreja? Para passar a mão depois das pessoas passarem 3 dias pulando carnaval, prostituindo, bebendo, depois ir lá passar a cinza na cabeça? Isso
E assim as pessoas vão para dentro da igreja, não porque são dizimistas e levam seus dízimos, e os pastores, então, tratam as pessoas muito bem. Mas vamos aqui para o final do programa. Como é que Jesus tomou? Quando serão estas coisas? Ele deu sinais quando Jerusalém fosse sitiada, quando a abominação estivesse no lugar que não deveria estar. O que aconteceu? O templo caiu e os judeus foram levados cativos. Olha, este é o sinal de quando estas coisas acontecerão. A segunda pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda? Se você é espiritual, você está vendo Jesus falar de um povo que ia sofrer uma consequência. Então preste atenção na sequência. Que sinal haverá da tua vinda? No verso 32, Jesus disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Está falando aqui daquilo que Paulo falou lá no capítulo 11, de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Olha, amigo, se você quiser saber o dia da semana ou do mês, olhe no calendário. Se você quer saber a hora, olhe no seu relógio. Mas se você quer saber o dia profeticamente que nós vivemos, levante os seus olhos e olhe para Israel. Aqui está. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele disse: quando você ver a figueira brotar, ramos e suas folhas começarem a surgir, está aí o sinal. Israel é a prova cabal, aquele caiu. Agora vem aqui o retorno, para que Deus cumpra a sua palavra. É isto que eu estou dizendo. Então escutem bem. Jesus respondendo: como é que isto se tornou uma realidade? É uma pena que meu tempo já esgotou, mas vou parar aqui. No próximo bloco, no próximo programa, eu volto com o assunto. Israel é o relógio de Deus. Vamos olhar nisto juntos nesse próximo bloco ou no próximo programa. Oremos. Pai, que os nossos olhos sejam abertos e o nosso entendimento possa captar esta profecia no nome de Jesus, enquanto te peço, ajuda a cada um que busca a Ti através deste programa, em todas as necessidades físicas, materiais e espirituais, em nome de Jesus.